minha vida literária. Muita gente me pergunta como que eu faço pra ler tanto, como que eu consigo ler rápido, como eu leio. E eu resolvi então fazer esse vídeo falando das coisas que funcionam pra mim, para o caso de elas servirem então para outras pessoas também. Antes de tudo, eu queria só falar que aqui não é nenhum guia manual para leitura dinâmica ou alguma coisa assim, e nem que esse deva ser o foco de quem for ler um livro. Então não importa a quantidade de livros que você tem a ler. Eu sei que é gostoso quando a gente lê bastante, quando a gente consegue se desfazer daquela pilha de livros não lidos, mas o foco não deve ser esse. Toda leitura deve ser bem aproveitada e deve ser proveitosa para quem está lendo. Então, se você consegue ler rápido, ótimo. Se você não consegue ler rápido ou não tão rápido quanto você gostaria, isso não é problema algum. Então não façam com que o objetivo de algo seja ler rápido. Simplesmente aproveite a leitura que você estiver fazendo. Bom, dando início então à série de dicas, tá? Também só queria ressaltar que muitas delas vão acabar sendo bastante óbvias, mas que às vezes a gente não percebe que elas são óbvias assim. Mas enfim, a primeira delas é leia. Quanto mais você ler, mais rápido você vai lendo, porque você vai adquirindo o hábito da leitura. Então, quanto mais livros você ler, quanto mais você incentivar esse hábito, mais rápido você vai conseguir ler e mais você vai conseguir se habituar a isso. A segunda dica é mais para quem ainda não está tão acostumado a ler, que está começando mais agora, enfim. Busque livros que te agradem. Então, assim, se você viu algum gênero, algum tipo de livro que você já sabe que você não se identifica muito, ao menos por enquanto evite esse gênero, evite esse tipo de livro. Procure aqueles livros que te dão um maior prazer, que te deixam mais confortável como leitor, para que você possa ir se adequando, para que você possa ir se habituando. Muita gente fala que não gosta de ler porque ainda não encontrou o livro certo para começar a ler, porque quando você descobre o prazer da leitura, é muito difícil você parar, é muito difícil que você não queira ler mais livros. Então, principalmente para quem está começando, busque os livros que te agradem. E por que eu falo para quem está começando? Porque eu acho que como leitor a gente não deve ficar só na nossa zona de conforto, ler só aqueles livros então que são confortáveis pra gente, só aquele tipo de livro que agrada a gente. Eu acho que a gente deve sim experimentar outros tipos de leitura, buscar leituras diferentes e novas, porque a gente pode tirar muito proveito daí e pode se surpreender muito. Às vezes um gênero, um tipo de livro talvez não te agrade inicialmente e com o tempo você passe a apreciar porque você encontra algo ali que talvez antes você ou não conseguiu enxergar ou antes você não estava preparado para enxergar aquilo. É claro também que tem aqueles gêneros que a gente não gosta mesmo e acabou. Então ninguém também precisa ficar se forçando e se torturando para ler algo que não gosta. Mas, enfim, eu acho que é sempre bom também a gente sair da nossa zona de conforto de vez em quando. O terceiro item, que eu acho que acaba sendo um dos principais, né, pra mim, o que mais me ajuda é priorize um tempo que você tenha livre para a leitura. Então, assim, muita gente às vezes chega pra mim falando: ai, você viu tal comercial, você viu tal novela, sabe fulano, e eu nunca sei absolutamente nada, porque eu não assisto TV. E não é por algo do tipo, ai, TV não presta, não quero assistir, eu sou culta, eu vou ler. Não, é simplesmente porque não me chama a atenção. Se eu vou assistir alguma coisa de TV, normalmente são séries ou são filmes que eu acabo vendo pelo Netflix. Então TV mesmo eu não assisto porque não me agrada. E o fato de eu não ver TV, o fato de eu realmente preferir ler, acaba me ajudando muito, porque eu acabo tendo um tempo muito grande de sobra que eu posso dedicar à leitura. E não só isso, então não é só um tempo livre, porque eu tenho pouco tempo livre na minha casa, por exemplo. Mas eu vou pra faculdade, então eu moro em Mogi, eu estudo em São Paulo. Eu levo 2 horas pra ir de trem pra faculdade e mais 2 pra voltar. Então eu tenho 4 horas dentro do trem que, adivinhem só, eu aproveito pra ler. Então eu tenho 4 horas por dia pra ler, simplesmente porque eu consigo ler dentro de trem. Eu sei que também tem muita gente que não consegue ler dentro de transporte qualquer. Eu, por exemplo, dentro de ônibus ou de carro não consigo, eu só consigo ler no trem. Sei lá por quê, mas enfim, eu só consigo ler no trem e no metrô. Acho que sacode menos, balança menos, enfim. Mas enfim, já que eu consigo, eu aproveito muito bem esse tempo pra pôr a minha leitura em dia.
Se você não consegue, veja, ou se você também não pega nenhum transporte tão demorado assim, por exemplo, no seu dia, veja o que momentos do seu dia você pode aproveitar para ler. Hora do almoço, se você vai ficar na fila de algum lugar, e se for possível, leva um livro com você para você ler. Qualquer intervalo de qualquer coisa, tente usar esse tempo para você ler. Então, encontre um tempo para leitura, porque você se habituando a fazer isso, você vai reservar aquele tempo para leitura. E aí vai deixar de ser um tempo livre e vai passar a ser um tempo de leitura. Próximo item é, quando você então conseguir reservar o seu tempo para leitura, aproveite os seus momentos em que você rende mais lendo. Então, como assim? Eu tenho muito sono durante o dia. Então, eu de tarde ou até mesmo início da noite são os momentos do dia que eu mais sinto sono. Sempre que eu paro para ler nessas horas, por mais interessante e envolvente que esteja o livro, dificilmente eu não dou uma pescada lendo, porque eu fico com muito sono, eu sinto muito sono nesses horários. Então, são os piores momentos para mim, para que eu possa ler. Eu rendo melhor de noite, mais tarde, de madrugada, ou mesmo então quando eu acabei de acordar. Então assim, depois que eu realmente acordei, não que eu tô deitada ainda brigando contra o sono. Então quando eu já acordei, não consigo mais dormir, levantei, lavei rosto, enfim, é difícil, eu demoro um pouco pra eu voltar a sentir sono. Então esse é um bom momento pra eu ler, logo que eu acordei. E que acaba coincidindo, por exemplo, quando eu tô indo pra faculdade, com a hora que eu tô indo para a faculdade. Tanto que eu aproveito muito melhor a ida do que a volta. A volta, geralmente, eu já sinto mais sono lendo e eu leio menos. A ida é quando eu consigo ler mais, eu consigo me envolver melhor, eu sinto menos sono, minha atenção tá melhor naquele momento. E aí acho que é tanto porque eu acabei de acordar, como porque eu também vou muito cedo pra faculdade. Eu pego o trem às 5 da manhã. Então é meio que considerado alta madrugada, que é um momento que funciona pra mim como leitora. Então priorizem os momentos que vocês rendem mais lendo. Descubram que período do dia vocês leem mais e, se possível, tentem ler mais nesse momento, porque a leitura vai render mais. O próximo item é fugir das distrações. Então, assim, principalmente quando eu não tô gostando muito de um livro ou ele não tá me envolvendo direito, eu tô direto, por exemplo, pegando o celular, vendo e-mail, vendo Facebook, vendo Twitter, e eu pego o celular a cada 5 minutos. Então, o que normalmente eu faço? Eu deixo o celular no silencioso, deixo ele meio longe de mim, para que eu possa aproveitar melhor a leitura. Tanto, aliás, que, de novo, quando eu tô indo pra faculdade, 5 da manhã, mais um item que faz com que eu consiga ler mais é que nessa hora meio que tá todo mundo dormindo, então eu deixo meu celular com a internet desligada dentro da bolsa e não tem por que eu ficar pegando pra ver nada, porque não vai ter atualização de praticamente nada, tá todo mundo dormindo nessa hora. Então, tentem fugir das distrações. Se você também estiver lendo, às vezes, num ambiente que não consegue fazer com que você preste atenção naquilo que você está lendo, a primeira coisa, tenta fugir desse ambiente. Vai para um lugar mais tranquilo, vai para algum lugar em que você possa ficar você e seu livro ali, sem nada te distraindo, te atrapalhando, seja barulho, conversa, enfim. Se você não tiver como fugir daquilo, tente fazer algo para bloquear esse ambiente. Então, por exemplo, eu prefiro ler sem música, vamos supor. Só que se eu estiver, por exemplo, no trem lendo e começa muita gente conversar ao meu redor, eu começo a me distrair porque eu começo a prestar atenção na conversa, mesmo que eu não queira. A conversa me atrai. Não é porque eu quero ficar prestando atenção. E aí o que eu faço? Eu pego meu fone de ouvido, boto a música alto e aí o som me isola das conversas. E aí eu consigo prestar muito mais atenção naquilo que eu tô lendo ouvindo música do que se eu estivesse ouvindo a conversa. Então procure também um ambiente ideal para você, tanto em questão disso, né, das distrações, quanto também com relação ao conforto, para você se sentir confortável para ler, porque você lê também num lugar em que você tá sentindo dor, que você tá desconfortável, não dá, não vai render. E a última coisa que eu acho que pode ajudar é você também propor metas de leitura. Então assim, não é para você ficar neurótico, preso naquelas metas e tipo, sua vida vai depender daquilo e o mundo vai acabar se você não seguir aquilo. Não, não seja rigoroso assim. Mas eu acho que ajuda quando você tem alguma meta para cumprir. Então vamos supor,
Muita gente também às vezes me fala, mas como que você dá conta de fazer faculdade, dar aula e ainda assim manter o blog em dia, lendo tanto e tal? Simples, ou eu faço ou eu faço, então eu preciso ler. Então assim, eu tanto tenho prazos, por exemplo, para cumprir com relação a editoras, quanto eu tenho compromisso com vocês, que são meus leitores, que estão aqui assistindo aos vídeos. Eu já tenho esse compromisso com vocês, eu não posso simplesmente abandonar. É claro que tem momentos que se realmente não deu, eu falo, ó, não deu, não fiz, vai sair depois, resenha, vídeo, enfim, e vocês sempre foram muito compreensivos quanto a isso. Mas, no geral, é isso, eu tenho um compromisso a cumprir. Então, ou eu faço, e isso acaba sendo uma meta pra mim. Outro tipo de meta, então, por exemplo, eu tenho, sei lá, aqueles livros que eu quero ler no ano. Sempre que eu puder colocar esses livros que eu coloquei como meta lá no começo do ano, são eles que eu vou ler. Algo que também então vai incentivar a minha leitura. E outro tipo de meta que eu acho que é o menor e que ajuda realmente ali na hora da leitura, sabe aqueles desafios idiotas que a gente faz, tipo, na nossa cabeça? Tipo, se eu não conseguir chegar até aquele poste antes desse carro passar por mim, eu vou morrer? Sabe essas coisas assim? Proponha algumas metas, obviamente não nesse nível, pra você enquanto você lê. Então, por exemplo, se eu tô com algum livro que tá difícil de eu ler, que eu não tô conseguindo me envolver, que eu tô demorando muito, enfim, o que eu faço? E eu tô lá toda hora olhando pro celular, então como no item anterior que eu falei, eu deixo o celular de lado e eu falo, ó, eu preciso ler até tal página, só depois dessa página é que eu vou olhar meu celular de novo. E aí, com isso, eu avanço na leitura, porque às vezes, ou porque o livro vai acabar me prendendo e me envolvendo dessa forma, ou porque eu quero muito ver meu celular, então eu vou ler primeiro pra eu poder olhar de novo e ver se tem alguma coisa acontecendo lá. Enfim, gente, celular, internet, nessas horas é uma praga, porque a gente vicia mesmo. Então vamos tentar colocar os vícios de lado pra focar na leitura. Mas de um modo geral é isso. Quanto mais assim você se abrir para aquela leitura, quanto mais você se dedicar a ela, maiores as chances do livro te conquistar, mesmo que inicialmente ele não esteja te conquistando, mesmo que você esteja encontrando certa resistência. Então se abram para as leituras, deem a chance e tentem colocar um pouco ali de energia naquela leitura para que o livro possa te cativar, porque depois que isso acontecer, aí você não vai querer parar de ler, você não vai precisar de nenhum artifício para continuar lendo. O livro por si vai te prender. Infelizmente não são todas as leituras que conseguem fazer isso pra gente, então por isso também das dicas, né? Mas aqueles livros que são totalmente apaixonantes, envolventes, viciantes, você não precisa de artifício nenhum, porque eles já te prendem logo de cara. Eu espero que as dicas tenham sido úteis. Beijos a todos e até o próximo vídeo.